Quem aqui quer ir para o céu? Quem quer ir ao céu? Eu não quero ir ao céu, eu quero ir para o céu. Se você quer ir para o céu com o nosso Senhor Jesus, você precisa glorificar o nome dele. Você precisa exaltar o nome dele, você precisa alegrar o seu coração. E quando você alegra o seu coração, Jesus, ele opera o querer dele em nossas vidas. E essa noite não será diferente, porque Deus, ele tem algo novo a ser estabelecido para todos aqueles que creem no Senhor. Quem aqui crê em Deus? Quem aqui crê em Deus? Aleluia. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Bereshit. O Márcio e a Fabiana não vale, é os únicos que sabem. Tem mais alguém que sabe? Bereshit. Você que encontrou, coloque-se de pé comigo. Quem não encontrou, diga: a irmã Érica também sabe, irmã Érica? Aí sim. Livro de Gênesis, Bereshit, no hebraico Gênesis, o livro do início de todas as coisas. Amém? Capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Primeiro livro da Bíblia Sagrada. Aleluias. Capítulo de número 6 e o versículo 13. Está escrito assim a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de ciprestes. Fará compartimentos na arca e revestirá de betume por dentro e por fora. Até aqui. Feche seus olhos e segure a sua Bíblia com muito amor. Pai querido e amado Deus, nós estamos aqui essa noite diante da Tua presença para poder glorificar, exaltar e engrandecer ao Teu santo e poderoso nome. Estamos aqui porque sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que o Senhor não nos desampara em momento nenhum, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E agindo o Senhor a favor daqueles que te amam, quem poderá impedir o teu agir? Por isso, ó Deus, eu lhe peço que esta noite, Senhor Jesus, o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo. Que esta noite, Senhor Jesus, possa ser um divisor de águas na nossa vida e que a memória a qual nós temos daquilo que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, ela venha se cumprir de uma forma sobrenatural, porque queremos nos render aos Teus pés, queremos, Senhor Jesus, nos prostrar diante do Senhor e dando ao Senhor toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, aqui no primeiro livro da Bíblia, principalmente aqui nesse capítulo, no capítulo 6, nós sabemos que é a história de um fim, porque o povo estava com muita maldade em seu coração. E por ser um momento do fim, isso acabou trazendo consequências na vida das pessoas. E às vezes nós, seres humanos, acabamos falando: mas vai ser mais uma ministração sobre a arca, sobre o dilúvio. Sim, mais uma ministração. Mas a palavra do Senhor, ela se renova em nossas vidas. E por isso nós precisamos entender, porque a maldade, ela estava tão generalizada na vida do ser humano, na vida do homem, que Deus, ele precisava reiniciar tudo aquilo que ele havia determinado. Ele precisava realmente fazer um novo plano. Como reconhecer o plano de Deus na minha vida?
Às vezes nós não reconhecemos o verdadeiro plano de Deus em nossas vidas, mas quando Deus dá um plano, Ele também dá estratégias para nós. Nós, seres humanos, nós fazemos de uma maneira completamente diferente. Nós geramos planos e às vezes os nossos planos são sem estratégia. E por ser um plano sem estratégia, nós acabamos sendo frustrados, porque nós não conseguimos chegar no objetivo final. Só que quando nós realmente temos uma vida de oração e nós depositamos a nossa confiança em Deus e vivemos o plano de Deus na minha vida, eu começo a ter estratégias estabelecidas por Deus para que eu consiga realmente chegar no meu objetivo. E para chegar no meu objetivo, eu preciso ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque quando Deus Ele manda o que fazer, Ele manda também como fazer. Foi assim que Ele fez com Noé. Ele chegou para Noé e falou: olha, você vai fazer de tal forma, essa arca com betume vai ser revestida, porque Deus, Ele pediu para Noé fazer, mas também Deus deu como Ele fosse fazer. Às vezes nós queremos, mandamos, ordenamos como fazer as coisas, mas não temos como fazer, porque não foi gerada uma estratégia. E quando não se gera a estratégia, o fim de tudo é frustração. E quando o fim é frustração, eu acabo desanimando, eu acabo não conseguindo fazer mais, porque eu estou desanimado com aquilo que realmente eu não estou conseguindo fazer, porque eu estou frustrado com os meus próprios erros, com as minhas próprias falhas. Eu estou frustrado porque eu quero fazer as coisas conforme a minha vontade, eu quero ser melhor do que os outros, então eu acabo me frustrando, porque eu limito de fazer realmente aquilo que Deus estabeleceu para ser feito na minha vida. Por exemplo, quando você compra um móvel e você se arrisca a montar esse móvel, você precisa do quê? Do manual, porque o manual vai te mostrar como você vai montar aquele móvel. Não tem como você se arriscar em montar aquele móvel se você não tiver um manual, a não ser que você seja um marceneiro e você tenha total conhecimento, você que tenha preparado para fazer o móvel. Aí você não precisa do manual para fazer, mas se você não tem um manual, você não vai conseguir. É como talvez um quebra-cabeça. Quem aqui já montou um quebra-cabeça? Eu lembro que o meu pai tinha um de 5.000 peças, e a gente passava dias e dias e não conseguia montar. Você tinha ali o desenho, mas você não conseguia achar as peças. É algo muito, muito difícil de se montar, porque falta um manual. Nós às vezes não temos um manual, e por não ter um manual, nós acabamos nos frustrando. Mas Deus, quando Ele dá a revelação para a destruição da terra, Deus Ele estava dando a revelação para Noé e falando: eu vou destruir a terra, porque o gênero humano tem se multiplicado com muita maldade. Só que Deus Ele veio e entregou para ele também o plano de como fazer aquele barco para que ele não morresse, nem mesmo a sua família, e nada daquilo que estava dentro da arca da aliança, da arca da promessa que Deus deu para ele, de uma vida após o dilúvio. Então nós precisamos entender que às vezes nós precisamos voltar para o início de algumas coisas. Quem aqui tem celular? Eu vou perguntar de novo. Quem aqui tem celular? Quando o seu celular trava, o que você faz? Reinicia. Tá? Você vai reiniciar. Você não vai deixar o seu celular desligado. Você não vai desligar o celular e deixar de lado. Você vai reiniciar para ele voltar às funções dele. Então nós não desligamos, porque se nós desligássemos, se Deus nos desligasse, nós não teríamos a chance de ter uma nova continuidade. Estaremos mortos. É como você morrer, porque você morreu. Mas se você é reiniciado todos os dias, é porque a misericórdia do Senhor, ela se renova na minha e na sua vida. E às vezes é necessário isso para que nós possamos chegar no objetivo final que Deus estabeleceu para mim e para você.
Às vezes nós estamos tão frustrados com a maneira que nós conduzimos a nossa vida, que acabamos perdendo o foco daquilo que Deus estabeleceu. E quando nós perdemos o foco, nós ficamos desesperados. E se nós ficamos desesperados, nós não conseguimos chegar realmente na solução do problema. E às vezes, a única coisa que é necessário fazer é reiniciar. Às vezes nós chegamos até o meio e não conseguimos dar continuidade, porque nós erramos alguma coisa no meio do caminho. Aí Deus fala para você: volte no começo. E nós precisamos voltar no início de todas as coisas. Quando eu vejo isso daqui, eu vejo que o problema que paralisa a minha vida é porque eu não sei dar continuidade ou reiniciar algo que às vezes eu errei. E quando eu não sei dar esta continuidade, sou eu que sofro, sou eu que vou padecer. Por exemplo, quem aqui já viu aquela escada que ela tem 4 pontas, 4 partes assim, ela fica desse tamanho, cabe no carro, mas depois que você abre, você vai montando ela, você deixa ela grande. Às vezes, aquela escada, quando você vai abrir, o que acontece? Ela trava, e você não consegue dar continuidade. É necessário você apertar aquele gatilho dela, voltar ao início para apertar de novo e ela abrir. Às vezes nós ficamos ali querendo quebrar, forçando a escada para ela abrir e ela não vai, sendo que a única coisa que é necessário fazer é voltar ao início de tudo, para poder reabri-la e poder utilizar aquilo que Deus deu para você. A gente vai chegar no conteúdo da mensagem, mas para isso eu preciso explicar essas coisas para você, porque às vezes nós não conseguimos chegar no objetivo porque nós somos teimosos. E por sermos teimosos, nós padecemos. Quando eu era jovem, e não faz muito tempo isso, né, Márcia? Eu tinha uma mobilete. E essa mobilete vivia dando problema, e a gente levava na oficina, e sempre era muito caro o conserto, as peças. E um belo dia meu pai falou: vamos comprar o material e vamos mexer. E nós desmontamos. Aí quando você vai montando de novo, você vê lá o negócio indo, fluindo, e às vezes você chega num ponto, você fala: putz, esqueci de colocar o anel no pistão, e agora? Será que vai funcionar? Não vai. Você tem que desmontar tudo, voltar no início e voltar a montar da maneira adequada, porque depois o funcionamento vai ser normalizado, vai ser normal, vai funcionar. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos indo, querendo chegar no nosso objetivo, mas a gente vê que faltou alguma coisa. Só que a gente quer dar um jeitinho, a gente quer fazer um contorno, quer realmente levar vantagem para que nós consigamos chegar ao funcionamento de todas as coisas da melhor maneira possível. Só que acabamos errando, porque faltou algo, não vai funcionar da maneira exata, não vai acontecer da maneira certa. Só que a maioria das coisas que estão travadas na minha vida é porque ficaram na metade. E se estão na metade, eu tenho que reiniciar. Não dá para mim continuar, porque se parou na metade, é porque está faltando algo no início para você poder dar sustentação naquilo que você precisa para poder chegar no objetivo final. Então, às vezes nós, seres humanos, não gostamos de voltar ao início e recomeçar. Queremos dar continuidade, mas a continuidade do meio errado para o fim vai ser erro da mesma maneira. Nós vamos continuar errado. Naquele momento nesse momento Deus está nos ensinando e está nos mostrando que havia um erro. Porque o que aconteceu? Se você for um pouquinho adiante dos versículos, você vai ver que Deus, ele vai falar que os filhos de Deus, eles desejaram as mulheres, filhas dos homens, tiveram relações com elas, e nasceram-lhes os néfilins, os gigantes, uma raça diferenciada, aquela raça estava destruindo a terra, e Deus falou: tem algo errado, e esse algo errado, não dava para se dar continuidade a partir dali, para purificar novamente a raça humana, as pessoas. Era necessário elaborar uma estratégia,
e um início para poder criar uma plataforma de transformação e salvação para a raça humana. Deus precisou reiniciar o seu próprio sistema de vida para o ser humano. E iniciando o seu próprio sentido de vida, Ele fez com que nós realmente voltássemos ao início para reiniciar. E por isso, esta noite, eu quero te convidar a tentar entender o processo das coisas que estão te levando para o erro. Porque tudo que está te levando para o erro te faz parar, te faz uma pessoa limitada, uma pessoa sem previsão de vida futurística, porque você está vendo o erro hoje, você acha que não vai ter mais jeito, que o erro que você está cometendo hoje, você vai continuar cometendo amanhã. Só que às vezes há uma falta de sensibilidade na nossa vida para nós voltarmos ao início de tudo. E quando nós voltamos ao início e começamos a fazer as coisas da maneira certa, nós desfrutamos de algo maravilhoso que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso é necessário entender, porque existem coisas que não são por força, mas é necessário o recomeço. E recomeçar não é recomeçar do zero, isso que é maravilhoso, porque se você conseguiu chegar até a metade, e ali você errou, mas você precisou voltar para o início, você sabe que aquele trajeto existem coisas que podem dar errado, e você vai se desviar do erro para poder fazer certo, e prosseguir diante da solução do problema na sua vida, para você viver o melhor daquilo que Deus tem preparado para você viver. E por isso eu preciso entender isso. E quando há um erro no planeta, Deus, Ele olha para a humanidade, e olhando para a humanidade, Ele vê a maldade cheia no coração do homem, e Deus decide reiniciar a humanidade. E quando Deus Ele decide reiniciar a humanidade, Ele fala: eu vou reiniciar a humanidade, mas eu preciso de alguém. E os olhos de Deus passam sobre a terra, e os olhos do Senhor passando sobre a terra, Ele consegue achar um homem justo, temente e que se desviava do mal, que se chamava Noé. E Ele falou: através dele eu vou reiniciar a criação humana, a raça humana. E por isso Deus elaborou aquele plano de fazer a arca, e olhou para ele e falou: eu vou construir para a sua vida, Noé, um refúgio. Eu vou construir um refúgio para você e para a sua família, para que eu possa reiniciar a humanidade através de você, porque você é o único que tem o sangue puro, porque todas as outras pessoas têm o sangue contaminado. E por isso estão crescendo, os gigantes estão devorando as plantações, estão comendo as pessoas, estão destruindo tudo aquilo que eu criei, porque os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. E quem são esses filhos de Deus? São os anjos caídos que se materializaram e tiveram relações sexuais com as mulheres filhas dos homens, e nasceram os gigantes, e esses gigantes estavam devastando, destruindo todo o planeta Terra. Por destruir, Deus falou: eu vou enviar um dilúvio para matar, para destruir todos eles. Só que o que eu preciso entender é que quando Deus Ele cria algo daquilo que não tem. Mas quando nós temos pouca coisa, Deus multiplica. Só a irmã Érica entendeu. Quando Deus não tem nada para fazer, Ele cria. Mas quando Deus Ele vê o pouco nas nossas mãos, Ele multiplica. Ou seja, Ele destruiu um povo e multiplicou a partir do pouco. Como assim, pastor? Eu vou te mostrar à luz da Bíblia, e vou pedir para que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Mateus capítulo 14,
versículos de número 13 a seguir, diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé, desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão, e possuído de grande compaixão, para com ele, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhe Jesus: trazei-mo. Ou seja, aqui neste momento nós vemos uma história de multiplicação. E essa história de multiplicação foi no pouco. A Bíblia diz que havia ali aproximadamente 5.000 homens. Só que quando você vem para o culto, você não vem sozinho. Você traz a sua esposa, você traz os seus filhos. E numa conta básica, se esses 5.000 homens fossem casados e tivessem as suas esposas ali com ele, eram mais 5.000 mulheres. E se cada casal tivesse um filho, eram 15.000 pessoas, porque eram 5.000 homens, 5.000 mulheres e 5.000 crianças. E a Bíblia diz que havia um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco para aquela multidão, mas aquele pouco na mão de Deus, ele fez se tornar muitas coisas, porque Deus, ele não precisou criar algo, ele já tinha algo nas suas mãos para poder multiplicar, para poder trazer a bênção sobre aquele povo. Por isso, eu quero dizer para você: nunca diga que você não tem nada quando você tem algo na sua vida, porque se você tem algo na tua vida e você diz que não tem nada, você vai continuar não tendo nada. Mas se você tem um pouco, ainda que seja muito pouco, Deus vai multiplicar, Ele vai te abençoar e vai fazer você viver o sobrenatural daquilo que Ele mesmo estabeleceu sobre a tua vida. Por isso é necessário você entender o verdadeiro propósito de Deus, porque Deus, ele quer suprir a necessidade do povo, mas o povo murmura, o povo é difícil, tem um coração duro e não consegue entender o verdadeiro plano de Deus sobre a vida deles. Ou seja, é necessário nós entendermos que se nós não tivermos nada em nossas mãos, Deus vai criar. Por exemplo, não precisa abrir, lá em Êxodo 16, versículo 4, o povo estava no deserto com fome. E o que Deus fez? Algo que eles nunca viram, algo que já estava criado, mas estava escondido lá no céu, que era o quê? O pão dos anjos. E Deus enviou o maná sobre aquela nação, para poder matar a fome daquele povo. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que tem carinho, é um Deus que tem cuidado sobre as nossas vidas. Mas quando nós falamos: eu não tenho nada, nós não vamos ter nada. Nós não vamos realmente desfrutar daquilo que Deus, ele tem de melhor nas nossas vidas. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa. Olha só o que ela falou: tua serva, profeta, não tem nada em casa. Aí deu um estralo nela, e na continuação do versículo diz: senão uma botija de azeite. E o profeta falou: me traga essa botija. Busque entre a vizinhança vasilhas, e não poucas, e trazei até mim, porque Deus há de entrar com provisão.
E naquele momento, Eliseu, ele começou a derramar naquelas vasilhas a botija de azeite, que era algo pequeno, e encheu todas. E enquanto a última não foi cheia, a Bíblia diz que o azeite não parou de cair naquela botija. Sabe por quê? Porque Deus olhou para aquela mulher, e através da vida do profeta, Deus estabeleceu um plano para ela. Às vezes, nós limitamos o agir de Deus quando nós olhamos para a nossa situação e falamos: eu não tenho nada, eu não consigo conquistar nada, eu não vou conseguir chegar no meu alvo e atingir aquilo que eu quero. Quando você pensa assim, você não consegue realmente chegar. Mas quando você é positivo, como o profeta, que olhou para aquela mulher e falou: me traz a botija de azeite. E quando ela trouxe, o milagre aconteceu. Às vezes nós precisamos entender que realmente é necessário a gente colocar tudo nas mãos de Deus, porque quando nós colocamos o pouco nas mãos de Deus, Ele multiplica. Quando nós realmente colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, Ele soluciona os nossos problemas. Ele não nos deixa jogado, Ele não nos deixa à mercê do erro, da falha, do engano. Muito pelo contrário, Ele atua para poder fazer com que a solução ela venha a estar planejada por Ele mesmo na minha vida e na sua vida. Tem coisas que nunca vão multiplicar em nossas mãos, e por isso é necessário a gente colocar na mão daquele que pode multiplicar. Sabe por quê? A Bíblia diz que é necessário a gente trazer os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor, porque Ele fala: para que não falte mantimento na minha casa. E a única vez que Deus Ele deixa você fazer prova dEle é quando você dizima, quando você oferta. Sabe por que muitas pessoas ficam adoecidas? Sabe por que muitas pessoas perdem coisas? Sabe por que muitas pessoas não vivem uma vida da maneira que Deus quer que seja vivida? É porque retém o pouco, e quando retém o pouco, Deus não pode dar o muito. Mas quando você dá o seu pouco nas mãos de Deus, Ele supre as suas necessidades e faz você viver promessas. Ele faz você viver coisas maravilhosas. Deus, Ele está no controle de tudo. Ou seja, coloque o seu pouquinho nas mãos de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Estava pregando da arca e agora está falando do pouquinho. Porque Deus, Ele pegou apenas um homem, um casal, os seus filhos e as esposas dos seus filhos, e colocou na arca 8 pessoas diante de uma multidão, e reiniciou uma nova história diferenciada. Às vezes nós desprezamos o pouco, mas é no pouco que Deus quer te honrar, é no pouco que Deus quer fazer realmente um milagre na tua vida, é no pouco que Deus vai te direcionar a viver o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado para ser vivido por você. Por isso você precisa entender, porque enquanto Noé, ele construía a arca, o que as outras pessoas faziam dele? Quem sabe? Zombavam dele, falavam: você é louco, nunca choveu, porque até então não tinha chovido na terra, nunca choveu, nunca houve um dilúvio, e você está construindo um barco desse tamanho, porque o seu Deus mandou, não é? Você está louco? Você está maluco? Ou seja, às vezes você tem um plano de Deus na sua vida, e esse plano que Deus estabeleceu sobre a sua vida, para o homem comum é loucura, mas para você é algo que vai se concretizar, porque foi Deus que falou. Então não deixe os zombadores de plantão desfocar a visão do plano que Deus estabeleceu para ser vivido por você. Se Deus estabeleceu um plano a ser vivido por você, pegue ele, agarre ele, lute por ele e viva o sobrenatural daquilo que Deus Ele reservou para ser vivido por você. Porque existem projetos que Deus nos dá, mas ninguém crê. Existem coisas que Deus coloca nas nossas mãos, mas as pessoas, às vezes até mesmo aqueles que estão do nosso lado, não creem, duvidam, colocam você à prova, falam: será? Será que vai? Será que você vai conseguir? Será que você vai conquistar? Ei, fala assim: eu vou, porque eu creio em um Deus que tudo pode.
eu vou, porque o meu Deus, Ele trabalha ao meu favor. Mas se você desiste, o que acontece? Deus Ele fala, eu não posso fazer nada, meu filho desistiu. Mas nós não podemos desistir, porque as pessoas elas podem zombar de você, mas no dia que o seu projeto der certo, elas vão querer bater na tua porta. Aqueles mesmos zombadores, aqueles que te diminuíram, aqueles que falaram mal de você, aqueles que olharam para você e falaram não vai conseguir, talvez essas pessoas vão ter que bater na porta ali da arca e falar, me socorre, me ajuda, eu preciso de você agora. Só que no meio da tempestade e no meio do dilúvio, o lugar seguro vai ser somente para você que creu em Deus, porque aquele que não crê em Deus não tem segurança. Aquele que não crê em Deus, em meio à tempestade, ele se mata, ele destrói a sua vida, ele entra em ruínas e não consegue viver o sobrenatural. Nos piores momentos, você e sua casa têm abrigo. Repita-se comigo, eu e minha casa. Não, mas você tem que falar com fé, porque você não está convencendo a mim, quanto mais a Deus. Fala assim, eu e minha casa, eu e minha casa, nos piores momentos, terei abrigo, aonde Deus me guardará de todo mal. Aleluias. Mas para que isso aconteça, o meu coração, ele precisa estar preparado para as instruções de Deus. Deus ele vai te instruir e não vai deixar você se desanimar. Olha que maravilhoso, quando nós temos realmente Deus em nossas vidas, Deus nos guarda. Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Nós estamos passando talvez pela maior crise no planeta ao qual nós vivemos, desde o nosso surgimento, desde o nosso nascimento. Talvez a pior situação. Mas você está aqui, sabe por quê? Porque Deus te guardou. Você está aqui porque Deus ele viu sinceridade em você e falou, o meu filho está sendo sincero a mim, o meu filho está sendo fiel a mim, o meu filho está crendo em mim, o meu filho está ainda aos trancos e barrancos, vendo as dificuldades, mas está ali me buscando, e por isso eu estou guardando você. É isso que nós precisamos entender, que existem coisas que se nós não recomeçarmos novamente, nós não viveremos o sobrenatural. Neste momento é necessário um recomeço, é necessário nós recomeçarmos, é necessário nós analisarmos a nossa vida, a nossa conduta, como nós estávamos perante Deus, e falar, Senhor, eu sei que os sinais estão apontando à sua volta, e por isso eu preciso estar preparado. E se eu estou vivendo uma vida completamente errada, com falhas perante Deus, eu preciso me acertar, eu preciso recomeçar, a reconstruir algo novo que Deus ele tem preparado para eu viver. De que maneira? É se acertando, é realmente entendendo, é realmente olhando para Deus, falar, Deus, eu preciso. Mas quantas pessoas estão inutilizando a promessa de Deus em suas vidas? Quantas pessoas não querem recomeçar? Quantas pessoas elas estão abandonando aquilo que Deus deu para nós? Quantas pessoas estão abandonando o seu casamento? Quantas pessoas estão abandonando o seu relacionamento com Deus? Quantas pessoas estão perdendo porque não sabem recomeçar? O orgulho, o nariz empinado, a pompa, faz com que às vezes as pessoas elas se limitem em viver algo novo que Deus estabeleceu sobre a vida delas, e por isso nós precisamos quebrar esse jugo, para que Deus possa recomeçar a reconstruir algo novo sobre nós. É necessário nós entendermos que nós como seres humanos, nós precisamos aproveitar as oportunidades
e reiniciar acertando os erros que nós tivemos. Porque esse Deus, Ele te deu uma nova oportunidade, um novo recomeço, seja em qualquer área da sua vida. Você precisa acertar agora, você precisa entender, porque se você não entender, você vai perder novamente. Se você teve essa oportunidade de reiniciar a sua história, e está fazendo a mesma coisa como você fez lá no passado, é você que vai perder novamente. É você que vai viver um momento de destruição na sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem dado ouvido ao Senhor. É porque você está querendo fazer as coisas conforme a sua vontade. É porque o velho homem está ressurgindo em você. E quando o velho homem que fez você perder lá no passado ressurge hoje, e você não mata ele, você não destrói ele, você também vai morrer, porque você vai perder. Por isso, se Deus te deu essa oportunidade de um recomeço, de um reinício, abrace esta promessa de Deus na sua vida com alegria, e faça tudo diferente, faça tudo novo, mas com a alegria no Senhor, para que Ele possa operar um grande milagre na sua vida. Porque se você não fizer isso, você será destruído novamente, você vai perder novamente, o diabo vai ficar rindo de você lá fora, falar lá, falei que não conseguiria, falei que ia bater com a cara na parede, falei que era só fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? É aquilo que pega fogo e consome muito rápido. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas vivem dessa maneira? Um fogo de palha, se lançam, querem fazer e se autodestroem, porque não conseguem contornar as situações, os problemas, as dificuldades, não conseguem se relacionar de uma maneira saudável perante aquilo que Deus estabeleceu. Tudo é motivo de abandono, tudo é motivo de largar, de parar. É errado. Nós precisamos relutar, nós precisamos entender que às vezes nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor, a prática daquilo que Jesus estabeleceu sobre as nossas vidas. Existem dons em nossas vidas que estão parados, e parados porque nós não utilizamos, porque nós deixamos de lado. Mas Deus, Ele quer que nós recomeçamos, mas não do nosso jeito, mas do jeito certo. Quantas pessoas estão paradas e desanimadas por causa daquilo que o homem fez, e não querem mais se lançar e fazer a vontade de Deus, e você acha que você está certo? Não, estamos errados, porque se Deus, Ele confiou a mim um dom, Ele vai me cobrar. A Bíblia diz que Ele vai me cobrar. Eu te dei um dom, era para você pregar, e por que você parou de pregar? Era para você louvar, e por que você parou de louvar? Era para você estar na porta, e por que você parou de ficar na porta? Era para você tocar um instrumento, porque você parou de tocar. Deus vai cobrar, porque você está deixando o dom que Deus te deu de lado. E se você deixar o dom que Deus te deu de lado, no grande dia Ele vai falar: ei, eu te dei, você buscou, você pediu, eu te capacitei, eu te dei, porque você não fez por merecer, porque você não se lançou. Deus cobra, e Ele vai cobrar de você. Por isso, faça da melhor maneira possível. Nós, como pessoas, nós precisamos entender que as pessoas dependem desse dom que você tem, porque se você não usa o seu dom, como você vai conseguir anunciar a palavra de Deus para outras pessoas? Como você vai conseguir ganhar vidas para Jesus se você não usa o dom que Deus te deu? Não tem como. E por isso Ele vai cobrar. O que faz as pessoas pararem para te ouvir? O que faz as pessoas elas parar para ouvir você, para poder largar tudo que está fazendo e te ouvir? O seu diploma, a sua condição financeira, o que faz? Sua beleza? Não. O que faz as pessoas pararem tudo que estão fazendo, saírem dos seus lares e vir te ouvir e adorar ao Senhor, é o dom que Deus deu para você. E se Deus te deu um dom, não guarde esse dom, não deixe ele jogado, porque quando guardaram o dom, as pessoas morreram, os jovens não sabiam e levaram embora a presença do Senhor. E por isso nós precisamos entender isso, que
é necessário eu utilizar esse dom, porque o dom, ele tem que ser usado, e não se sinta inferior com o dom que Deus te deu. Não ache que você não tem nenhum dom, porque você tem, porque o dom ele é dado para todos, mas cabe a nós granjear e buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, buscar a presença do Espírito de Deus, para que esse dom ele venha a crescer, e nós venhamos granjear esses dons que Deus estabeleceu sobre nós. É preciso nós buscarmos com zelo, a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Já foi dado, já foi derramado, e será que nós estamos buscando esses dons? Será que nós estamos fazendo com que esses dons eles estejam estabelecidos realmente na minha vida? Ei, eu quero dizer para você que sim, você precisa buscar, porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, e se são irrevogáveis, eu preciso fazer por merecer, eu preciso trabalhá-los, e eu preciso entender o verdadeiro propósito. Pastor, mas por que eu não consigo usar? Pastor, porque eu fico travado? É porque você não se capacita, e quando você não se capacita, Deus não deixa você usar o seu dom. Mas quando você começa a se capacitar, quando você começa a buscar sabedoria, conhecimento, se aprimorar, Deus ele fala: meu filho está buscando, agora também eu vou dar uma ajuda para ele. Deus toca na tua mão, Deus toca na tua boca, Deus toca na tua visão, Deus toca nos teus pensamentos e estabelece um dom para que você possa usá-lo e fazer com que outras vidas venham ser salvas através de você. Aleluia! Por isso eu preciso usar esse dom que Deus me deu. Existem pessoas que precisam recomeçar a vida. E como recomeçar a vida? Preciso recomeçar como a arca, como Deus fez. Deus recomeçou através da arca. Deus está te dando a oportunidade de um recomeço essa noite. Eu não sei o que você precisa recomeçar, eu não sei se são as suas finanças, eu não sei se é o seu relacionamento, eu não sei se você cansou de apanhar e quer largar tudo, eu não sei se você se doou e o seu doar não foi correspondido da maneira que você queria que fosse correspondido, e por isso você está triste, desanimado e quer parar com tudo. Às vezes, se você tem esse pensamento em alguma dessas áreas, Deus te trouxe aqui para poder falar para você: recomece, recomece novamente, veja onde você está errando, porque se você precisar ajustar alguma coisa, serão pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes a serem ajustados te darão uma grande vitória. Porque quando Deus ele fala recomeça, você vai recomeçar, mas quando você recomeçar, você não vai recomeçar mais do zero, porque você já teve experiência naquilo que você passou, e quando você tem experiência naquilo que você passou, e você sabe aonde você errou, você vai recomeçar, mas de uma maneira diferente, para você acertar, e chegar no ponto final, vivendo realmente aquilo que você almejava viver. Por isso nós precisamos entender, que Deus ele trabalha em detalhes, e Deus trabalha não fazendo barulho, mas Ele trabalha fazendo sussurro, não é no grito. Às vezes nós queremos ganhar a luta no grito, às vezes nós queremos realmente manipular as pessoas no grito, está errado. É como jogar futebol, às vezes você está lá jogando futebol, você entra dentro da área, você se tropeça na perna do jogador, cai e fala: juiz, eu quero pênalti, ele me chutou, mas não foi, ele viu que não foi isso, você está tentando manipular, e é claro que alguns acabam caindo no conto do vigário, só que Deus ele trabalha em detalhes, é no sussurro, é no silêncio. A ordem veio: Noé, fecha a porta. Deus não fez alarido, nenhum alarme nos céus, Deus não fez os trovões e os relâmpagos encandecer. Primeiro ele falou: ei Noé, todo mundo está zombando lá fora, mas chegou o dia. Você, sua mulher, teus filhos e as esposas dos teus filhos, entra. Vem. Eles entraram e a porta se fechou.
Você pensa que vai ser diferente com a igreja? As pessoas estão esperando um terremoto, uma guerra. As pessoas estão esperando algo muito estrondoso para poder falar: Jesus vai voltar dessa vez. Só que ele diz que ele vai vir como um ladrão, no abrir e fechar de olhos. E se não estivermos prontos, ficaremos do lado de fora da arca. Porque a arca, ela tem três, a pombinha que Noé soltou, ela tem três significados. A primeira vez, ele soltou uma pomba, ela não achou onde pousar, ela voltou para a arca, que foi o Deus Pai, que veio tentar vocacionar o coração do homem, e não achando um coração para pousar, ele volta para o céu, e diz: e agora, quem há de ir por nós? Aí tem o segundo voo, a pomba voa, posa num ramo de oliveira, e traz a oliveira, e entrega a Noé, simbolizando que as águas do dilúvio estão baixando. Esse segundo voo simboliza Jesus, que veio e voltou com um raminho de oliveira para o céu. O terceiro voo, a pomba foi e não voltou mais. Esse terceiro voo ainda não aconteceu com a igreja, porque quando ela for, essa última pomba simboliza a igreja, que vai subir e encontrar com o Senhor nos ares. Por isso eu preciso estar preparado, porque se as pessoas hoje zombam de você, vão implorar: abram a arca, abram a porta, por favor. Só que Deus falou: eu não vou ter dó de quem não está comigo, de quem faz o mal. Deus não tem pena, e Ele não quer que nós também tenhamos pena, porque peso morto faz o barco afundar. E por isso nós precisamos estar juntos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Algumas pessoas saem de nossa vida não é por mal, mas saem porque são peso morto, e vão querer fazer o barco afundar. E por isso nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus está estabelecendo. Porque se Deus está estabelecendo na minha vida e na sua vida um grande propósito de estarmos dentro da arca, nós precisamos lutar por merecer. Nós precisamos buscar. Existem pessoas que entram com você, mas essas pessoas que entram com você só trazem tempestade, só trazem bagunça. Olha Jonas, entrou no barco, e quando entrou no barco, o que aconteceu? O barco quase foi a pique. As ondas se levantaram, porque Deus havia estabelecido uma ordem para ele, e ele estava no lugar errado, na hora errada, aonde ele não deveria estar. E uma tempestade veio ali, e aquela tempestade quase destruiu todo mundo. Assim como tem pessoas que parecem ser importantes, e o barco está quase afundando, e não são, porque não foi Deus que colocou. Você se precipitou, e a precipitação está te destruindo e não está deixando você realmente viver o propósito e o plano de Deus na sua vida. E por isso nós precisamos nos apartar, como Abraão fez com Ló. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Foi só aí que Abraão foi abençoar, porque enquanto estava junto, nada acontecia na vida dele. Mas depois que ele falou: opa, Deus não quer, eu vou me apartar, e ele começou a viver a promessa de Deus na vida dele. Ou seja, se você está com pessoas que não é para estar com você, está trazendo peso espiritual sobre a sua vida, e está te levando para baixo. Você precisa abandonar isso. A arca, ela significa o recomeço da sua vida, e o recomeço da sua vida não são para todos, mas é para você e para a sua família, é para você e para os seus, é para você que Deus te chamou para poder dar a você um plano perfeito, executado por Ele mesmo, para que você possa viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. E quando Deus der a ordem para mim e para você, 3 coisas se resolverão. E quais são essas 3 coisas? Primeiro, quem vai comigo?
Quem vai com Jesus? Ele dá sinais, sabia? Ele vai mostrando através de sinais. Ele mostra, mas a decisão é sua. Não somos nós, não é Deus que vai tomar nenhuma decisão por você. Quem decide é você. Porque Ele vai dando sinais. E Ele vai dando alerta. Só que às vezes nós queremos dar uma ajudinha para Deus. E quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, sofremos. E por isso eu preciso entender que existem pessoas que não podem e que não vão estar com você nesse barco. Porque esse barco é só para você e para sua família. E por isso você precisa realmente entender que Deus, Ele trabalha a favor daqueles que amam ao Senhor. Só que quando Ele reiniciar essa história, você pode ter a certeza, Ele vai acelerar o seu destino também. E acelerando o seu destino, Ele vai te mostrar que a segunda coisa que é necessária a ser resolvida é estar no ambiente certo. Porque quando você está no ambiente certo, a salvação, ela é o recomeço. E a salvação e o recomeço, elas só estão dentro da arca, não estão do lado de fora. A salvação e o recomeço de uma história só estão na minha vida e na sua vida quando nós estamos no propósito de Deus, quando nós cremos na salvação, quando nós cremos que sem Ele nós não poderíamos chegar a lugar nenhum. E o que Deus odeia é quando nós damos desculpas para Deus. Deus odeia desculpas. Ah, Deus, olha o que o Senhor fez. Ah, Deus, foi o Senhor que fez isso na minha vida. Ah, Deus, eu não vou fazer. Também porque o Senhor tem negligenciado aquilo que o Senhor prometeu. Ei, como que você está vivendo? Como Deus vai te dar se você tem negligenciado? E tudo para você é desculpa. Ah, eu não vou porque eu não gosto de fulano. Ah, eu não vou porque eu não gosto de ciclano. Ei, como que você vai estar no céu então? Se você não gosta de alguém, você não pode estar no céu com Deus. Porque o lugar que você deve estar é no inferno. Pastor, mas que pesado isso. É a realidade. Ou você ama, ou você ama. Porque se você não ama, e se você odeia alguém, você é digno de morte e do inferno. Não é digno de estar com Deus. E por isso Deus, Ele quer um recomeço, para que nós possamos entender este propósito, para que nós possamos entender realmente aquilo que Deus estabeleceu. Terceira coisa, Deus quer realmente que nós tenhamos as instruções corretas. Não dá para você montar um guarda-roupa com a instrução de uma montagem de um armário, porque o armário é diferente do guarda-roupa. E não dá para você montar o armário com as instruções do guarda-roupa, porque são diferentes. Nós precisamos ter as instruções certas. A emoção não muda ninguém por dentro. Não é gostoso você vir num culto, você sentir arrepios, você sentir a presença de Deus? Só que a Bíblia diz que isso não muda ninguém, não traz mudança nas pessoas. Sabe por quê? Porque elas não são instruídas, querem muito oba-oba, querem, enfim, você sabe o que eu estou falando. Só que isso traz mudança? Não traz. O que traz mudança e um futuro completamente diferenciado na minha vida é a instrução que contém nesse livro, a palavra. Porque é a palavra que me transforma. Porque enquanto eu estou aqui me arrepiando, enquanto eu pulo, enquanto eu danço, enquanto eu, me extravaso com a minha carne, é legal? É, mas isso não gera correção, não gera mudanças. E para se gerar mudança é necessário eu aprender que é a palavra que me transforma e que me leva para perto de Deus. A instrução correta, ela muda o meu futuro. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela muda o meu futuro para melhor. E por isso eu preciso ouvir. A emoção, ela alivia o momento, ela vai aliviar naquele momento. Mas você saiu das portas para fora, os problemas vêm que nem uma avalanche, talvez muito mais ainda nas suas vidas. Sabe por quê? Porque você não absorveu nada daquilo que foi falado.
E por não absorver nada daquilo que foi falado, o seu futuro não consegue ser mudado, porque você está vivendo apenas naquilo que você vê hoje e naquilo que você quer para hoje, um alívio apenas momentâneo. É como você ter uma doença incurável, você vai tomar um remédio, ele vai tirar a dor ali momentaneamente, mas passou o efeito do remédio, vai continuar. E por isso eu preciso entender as instruções de Deus, porque a instrução ela não arrepia, mas ela escreve um futuro e o seu destino. A instrução de Deus ela muda, e o que você precisa, o que será impossível no seu recomeço? Nada. Se você está no lugar certo, com pessoas certas, você pode ter a certeza que nada será impossível para você recomeçar. O conforto não traz honra, ninguém pode te ajudar, e por isso você não precisa ficar confortável. Você precisa realmente entender que é necessário às vezes você mudar a sua história. É necessário você olhar para a situação e sair do seu comodismo. Jacó, ele saiu só com um bordão nas tuas mãos, atravessou o Jordão sem nada, porque o seu irmão queria matá-lo, mas ele voltou com 2 tropas, ricos e abençoado, vivendo as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque ele saiu, largou tudo e foi recomeçar, reiniciar a sua história. E quando ele reiniciou a sua história, ele não ficou olhando para trás, ele deu continuidade. Muitas pessoas estão com a sua vida presa porque ainda tem vínculo com o seu passado. E se você tem vínculo ainda com o seu passado, você não vai viver as promessas de Deus na sua vida, porque o seu passado é mais importante do que o seu futuro planejado por Deus. Então você se prende e não consegue desfrutar da promessa. Saia da zona de conforto, viva o sobrenatural, desfrute das promessas de Deus. A Bíblia é repleta de recomeços, e você luta em recomeçar. Por quê? Por que você não quer recomeçar? A oportunidade do recomeço e de fazer certo está nas tuas mãos. É você que vai decidir hoje. O recomeço, o que demorou 5, 6, 7 anos, e que te levou até o meio apenas do caminho, e que Deus está lhe dizendo hoje para voltar, você pode ter a certeza que em meses você vai conseguir alcançar aquilo que você por 7 anos não conseguiu, que por 10 anos você não conseguiu. Deus, Ele quer realmente estabelecer um grande propósito na sua vida. E esse propósito que Deus ele está estabelecendo na sua vida é para que você possa realmente viver algo novo de Deus. Você nunca vai conseguir chegar em um lugar se você ficar pensando: o meu passado era melhor, as coisas que eu fazia antes eram melhor. Não, não é. Deus te deu a chance de um recomeço. Então se apodere disso, e você vai fazer essas coisas em meses, porque o recomeço acelera o seu destino, porque você vai pular etapas, você vai mudar. É como você fazer na faculdade. Você faz na faculdade, se você entrar numa pós ou numa outra matéria, num outro curso, você já fez alguns estudos que você não precisa fazer naquele, então aquilo vai te impulsionar a terminar mais rápido. É a mesma coisa conosco. Quando nós erramos e nós reiniciamos, Deus ele faz a gente pular algumas etapas na nossa vida. Não é que nós seremos feitos um pulo da etapa, muito pelo contrário, a gente vai chegar nela, a gente vai saber: putz, eu errei aqui, então agora eu não vou errar, eu vou fazer certo. E você vai avançar muito mais rápido para poder conquistar aquilo que Deus estabeleceu para você. Por isso é necessário, às vezes, quando nós estamos errando, recomeçar, olhar a situação e voltar. Reinicie hoje o seu ministério, reinicie hoje o chamado de Deus na sua vida, reinicie hoje o conserto do seu relacionamento, reinicie hoje o seu negócio, reinicie hoje aquilo que está dando errado em sua vida. Reinicie. Se Deus está mostrando que Ele mesmo reiniciou a raça humana, por que eu e você não podemos reiniciar? Por que eu e você não podemos mudar? Pastor, mas ministério dá para se reiniciar? Dá. Me prova, me mostra.
Abra comigo a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Versículos de número 6 a seguir está escrito assim: por este motivo eu te exorto, que despertes o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvidos, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Olha só que maravilhoso. Somos filhos. Aqui Paulo ele está exortando a Timóteo, porque Timóteo ele estava vindo numa crescente, e essa crescente de Timóteo foi fragilizada no momento que Paulo ele foi aprisionado. Só que quando Paulo chama a Timóteo, ele chega para Timóteo e fala: ei Timóteo, por que está desanimado? Você vai recomeçar a anunciar o Evangelho conforme o dom que Jesus deu a você. Você não pode ficar dessa maneira. Eu não te chamei para ficar parado. E assim como eu creio em Cristo, e assim como Ele me deu credibilidade, eu imponho as minhas mãos, e através da imposição das minhas mãos sobre a sua vida, eu libero a você um novo propósito de ministério, para que você dê continuidade naquilo que Jesus quer, que é a salvação por intermédio ao Evangelho de Cristo. E para que eu consiga viver isso, é necessário recomeçar. Ele não queria, e por isso ele precisou ser chamado. Por isso Paulo chamou até a cela, até a prisão que ele estava. E naquele momento Paulo começou a falar para ele: volte a fazer, volte a praticar, volte a anunciar o Evangelho, e você vai ver que Deus jamais vai te abandonar em momento algum. Imagina comigo o que Deus ele pode fazer com você, se você realmente reiniciar da maneira certa, da maneira correta. Deus não te abandonou. Quem tem filho aqui? Quantos filhos você tem? 2, 3, 4, 5? Por exemplo, vou falar dos meus pais. Eles têm 4 filhos. Quando nós éramos pequeninos, e não faz muito tempo, nós crescemos agora, às vezes nós íamos na praia e um sumia. O que é que ele fazia? Ele pedia para minha mãe segurar os 3 e ir atrás daquele que sumiu. Sabe por quê? Porque ele não queria que aquele se perdesse. Ninguém está entendendo. Eu vou parar de pregar. Ninguém está entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus é a mesma coisa.
Muitos se perdem no caminho. Só que Ele fala: fiquem aqui com o Espírito Santo, que Ele vai te guardar. Não, você não entendeu. Você que está na presença, você está sendo guardado pelo Espírito Santo. Mas aquele que se perdeu, Jesus está indo buscar para trazer de volta. Sabe por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos estejam com Ele. Você não está entendendo. Eu quero dizer para você que tem filhos, para você que está aqui e a sua família ficou em casa, você pode ter a certeza, os teus não serão perdidos, porque Deus, Ele vai largar você na presença do Espírito Santo e vai buscar os seus para trazer de volta, para estar na presença de Deus. Há uma promessa para você e para a sua família. Deus deu uma promessa para Noé. Ele falou: você vai entrar na casa, você vai entrar na arca, e na arca a sua família vai entrar com você. Então todos entraram naquele lugar. Eu quero dizer para você, a eternidade está por vir, mas você pode ter a certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos dentro da arca. Quando a porta se fechar, você pode ter a certeza que você não vai estar sozinho. Você vai olhar e vai falar: valeu a pena passar pelas lutas, pelos obstáculos, mas aqui estou eu consegui vencer, aleluia. Isso é motivo de alegria na alma, no espírito, porque Deus tem uma promessa para você, e essa promessa vai cascatear diante da sua família, e todos os seus também serão salvos em nome de Jesus. Então busque isso. Se você está errando, reinicie. Como você pode trazer a sua família se você está vivendo uma vida completamente errada? Se você não está desfrutando das promessas, se você não está usando os dons que Deus te deu, se você está escondendo os talentos liberados por Deus na sua vida, você é exemplo para outras pessoas serem salvas. Pastor, então eu vou chegar lá e vou falar: você é louco, o diabo vai pedir você se você não estiver. Ei, você perdeu. Não é assim. Não adianta você chegar querendo realmente enfiar goela abaixo. Você não vai ganhar, você só vai afastar. Mas quando você realmente tem a instrução da palavra de Deus, você vai chegar com amor, e você vai falar: filhinho, eu sei que você errou. Sabe por quê? Porque quando nós iniciamos na fé, nós queremos até matar. Olha João chegou para Jesus e falou: nós fomos naquela cidade, não nos deram o dízimo, podemos orar, Deus, para que o Senhor envie fogo do céu e queime aquelas pessoas? Jesus falou: não é assim. Mas daí quando ele escreve lá suas epístolas, ele chega para aqueles que pecaram e fala: filhinhos, não pequeis, porque nós temos um advogado junto ao Pai que está nos céus, que é fiel e justo para perdoar até o mais vil pecador. Olha como mudou a conversa dele. Quando as pessoas queriam matar João, falou: João, vou te matar. Pode matar, a morte é minha amiga. Oh, aleluia. Me joga, ó rei, no tacho quente de azeite. Aí o rei pega e fala: então esquenta 7 vezes mais. Esquentaram. Aí João falou: se eu fosse mais novo, eu já estou com quase 100 anos, não tenho forças, eu pulava naquele tacho. Então me joga. Eles jogaram João, caiu. Aí o rei ficou olhando, João não queimava. Ele era para ele ter sumido, era para ele ter virado uma pururuca, de tão quente que estava aquele azeite. Mas sabe por que ele não virou? Porque havia um azeite mais quente dentro dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Deus está no controle dessa situação. Deus não quer que você se desespere. Deus não quer que você fique relutando contra você mesmo. O que Deus Ele quer é que você venha entender o propósito dEle sobre a sua vida. E Ele às vezes faz com que haja algum reinício, algum recomeço. Ele faz com que nós venhamos perder algumas lutas, para que nós possamos voltar no início de todas as coisas e vir galgando conforme a maneira certa, a maneira correta, para poder glorificar ao nome dEle. Nenhum reinício que Deus estabelece sobre a sua vida é perda com Deus, mas é ganho, é benfeitorias, é bem-aventuranças da parte do Senhor sobre a sua vida. E é isso que Deus está querendo fazer. Quem aqui está apto essa noite a recomeçar?
Quem aqui está apto essa noite a recomeçar? Então coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Aleluias. O Pai, Ele não admite perder nenhum dos seus. O Pai, Ele quer todos ao seu lado. E Ele diz: os seus não serão perdidos. Não questione a Deus por aquilo que você está vivendo hoje. Não questione, não murmure, perdoe e ajude. O fim de tudo é: entra na minha arca, entra na minha arca. Só que detalhe, quando você está em um navio, é necessário um capitão. E esse capitão, ele precisa ter nas suas mãos o quê? Vamos lá. Isso é estudo de primeira série. O capitão está lá na embarcação dele, aquele barco gigantesco. E o que ele precisa ter nas suas mãos para poder conduzir o barco? O timão. Tem um timão nas suas mãos, ele não consegue conduzir o barco. Aí você pode perguntar para mim: mas e na água? Não, ele não fez o timão. Como ele pode conduzir aquela embarcação? Em meio a uma tempestade, um dilúvio, como nunca se ouve na terra. A Bíblia diz que até nos montes mais altos, o Monte Everest foi coberto por 45 povos assírios. As pessoas podiam esconder, tentar se esconder, se refugiar em cima de árvores, em cima dos montes, mas todos iriam morrer. Só não morreria quem estava dentro da arca. Só que dentro da arca, aquela arca ela era conduzida por quem? Por Deus. Noé só precisava tomar conta dos animais, mas dentro daquela arca, Deus estava no controle. As águas se volumavam, as pessoas morriam do lado de fora, mas quem estava dentro estava protegido. Deus está falando para mim e para você esta noite: você está dentro, você será protegido por mim. A tempestade ela pode estar lá do lado de fora, o Covid pode estar matando lá dentro, lá do lado de fora, mas não vai chegar até você. Aleluia. Não murmure, profetize. Fala: eu vou viver um milagre, eu vou viver o melhor de Deus, porque Deus tem preparado isso para mim. Você vai viver. Naquela área havia conflitos, como há entre nós seres humanos. Você acha que eu e essa mulher linda não brigamos? É claro que ela briga mais do que eu, você até faz isso. Mas quando nós olhamos para o lado de fora, quando eles brigavam dentro daquela 8 pessoas, trabalhando 16 horas por dia ininterruptamente, jogando excrementos de animais pelo compartimento que Deus instruiu a Noé, fedor de urina, porque a urina eles não tinham como fazer, mas a madeira absorvia. Você já foi no curral? Você sentiu o cheiro de urina da vaca? É constrangedor. Gato, então, misericórdia. É horrível o cheiro de gato. Imagina isso. Com mais de 8.000 animais, tendo que tomar conta. Era 1.000 animais por cada pessoa.
pessoa. Eles tinham que trabalhar. E tinha dia que eles brigavam entre si e falavam: eu vou sair. E iam lá naquele compartimento onde eles jogavam os excrementos, abriam, e quando eles olhavam para fora, ele viu um monte de corpos mortos boiando. Aí eles voltavam, dobravam o seu joelho no chão e falavam: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um lugarzinho aqui dentro. Ou seja, às vezes os conflitos são gerados no nosso meio, mas nós não podemos deixar que isso mate a nossa eternidade, o nosso lugarzinho dentro da arca. Deus tem promessas para você. Às vezes nós estamos errando e nós não reconhecemos os nossos erros, mas esta noite Deus te trouxe aqui para mostrar para você que se você está errando, você precisa parar, você precisa analisar, e você precisa voltar para o começo e reiniciar todas as coisas. Ei, volte ao primeiro amor. Olha, homem, mulher, lembra quando você ia para os montes? Lembra quando você orava e Deus provia imediatamente? Porque hoje essas coisas não acontecem, porque você tem se afastado de Deus. Só que Deus, Ele está te chamando para um novo tempo, uma nova história, para um novo propósito, e propósito esse estabelecido por Ele, para que você consiga realmente viver o melhor daquilo que Ele preparou para a sua vida, para a sua existência, para os seus. Então não chore esta noite de tristeza, mas chore de alegria, porque você vai sair daqui profetizando: eu e minha casa estaremos dentro da arca, eu e toda a minha família estaremos no braço do meu Pai, com as palmeiras girando de um lado para o outro e dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Porque a sua adoração, ela vai mover o seu lar. Porque ali dentro eles podiam brigar, mas quando eles se ajuntavam, eles adoravam o Senhor e diziam: Deus, Tu és vitorioso. Deus, o Senhor venceu aqueles que estavam destruindo, corrompendo a terra. Deus, o Senhor é vitorioso, porque este barco, ele flutuou, ele está sendo navegado. As pessoas que zombaram, todas morreram, mas eu e minha família estamos aqui dentro salvos, intactos, e nada vai acontecer, porque o Senhor tem nos guardado. É isso que Deus está falando, que você é vitorioso em Cristo Jesus, porque Ele venceu, e por Ele vencer, Ele tem que reiniciar um propósito que Ele mesmo começou, que se perdeu no meio do caminho, mas hoje Ele fez da maneira certa, da maneira correta, e eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então eu te convido esta noite a adorar como você nunca adorou, porque enquanto você louvar ao Senhor, o seu barco vai ser direcionado, porque Deus está no timão, e o timão, Ele não vai largar a mão, mas vai chegar no destino certo, porque Ele tem o controle de todas as coisas na sua vida. E se você quer nisso, adore, adore, adore o Senhor. Vitorioso
Infelizmente, existem muitas coisas que acontecem em nossas vidas que acabam nos decepcionando, que acabam tirando o nosso foco, a alegria, mas nós precisamos parar, analisar e falar: não posso ficar dessa maneira, eu preciso recomeçar. Porque se Jesus, o próprio Deus, está mostrando para mim e para você que Ele recomeçou uma nova história, para que desse certo, eu e você, nós precisamos também recomeçar. Poderia falar aqui de inúmeras passagens na Bíblia de recomeço, como Ruth, e recomeçou, e através dela veio a linhagem de Cristo, viúva, órfã, mas através de um recomeço, o Senhor toda a promessa. Essa noite Deus está te chamando para você sair dessa zona de conforto e recomeçar, porque o seu recomeço vai gerar um futuro de vitórias. O recomeço vai apagar toda a derrota que você teve, todas as frustrações até o dia de hoje. Porque se você voltar à prática daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida e recomeçar, tudo vai andar conforme a vontade de Deus, porque Ele está no controle da sua vida. Você pode ser um barco, mas Deus é o capitão, e Ele vai te conduzir da melhor maneira possível, para que você possa vencer e viver o milagre dele. Amém?